Olá, comunidade! Bem-vindos a mais um QG Entrevista. Este espaço foi pensado como um local para conversarmos e conhecermos o trabalho de artistas e criadores de conteúdo que estão inseridos na literatura, nas telas do cinema, na música ou na internet. E inaugurando essa nova temporada do QG Entrevista, hoje nós vamos ter uma conversa com duas pessoas. Vamos falar com o Anderson Chon, que é poeta, escritor e educador, e com o Daniel Cesarte, que é quadrinista formado em artes visuais. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Meu nome é Anderson Chon e disseram que eu tenho dom de fazer poesia e eu faço isso todo dia. Mas, por favor, não me chama de poeta, nem me chama de escritor. Na verdade, eu odeio esse negócio de rótulo, e Daniel já sabe. Se for para me chamar de alguma coisa, eu me chamo de pegador. Mas calma, que eu não sou esse tipo de pegador. Eu sou o cara que pega a dor, transforma em verso, transforma em poesia, transforma em amor. Porque é isso que eu sei fazer, já que eu sou Anderson Chon, poeta crônico. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite. Muito prazer. É isso, né, velho? Assim, nunca. Ave Maria. Então, dizem que eu sou ilustrador, quadrinista e pegador, mas assim como o Chon, eu sou outro tipo de pegador. Eu pego relatos, transformo em traços, retratos e às vezes romances gráficos. Muito prazer, Daniel Cesarte, tento fazer da vida uma forma de arte. Muito bom estar aqui com vocês, depois dessa apresentação que dispensa qualquer outra explicação sobre os dois, né? Acho que está mais que completo. A gente já começa o nosso QG Entrevista, né? Perguntando justamente das origens de vocês dentro da arte, né? Como que começou a história de vocês com escrita, com quadrinhos, ilustração? Contem tudo. O que conecta a gente é essa veia nerd, né? Nós dois sempre fomos nerds. Mas eu não entro na literatura através da nerdice. Eu venho da poesia. Eu tenho 2 livros publicados de poesia, um lá em 2013, chamado Um Poeta Crônico, e outro em 2019, chamado Outro Poeta Crônico, que junta os 2 gêneros, a poesia e a crônica, né? A poesia com seus versos, estrofes e rimas, e a crônica fala sobre o que é ortodoxo, sobre o que é mundano. E esse ano, né, 2023, eu lanço o meu primeiro romance, que também bebe da poesia, que é Quando as Borboletas Saem do Casulo. Minha relação com quadrinho foi porque eu sempre fui consumidor de super-heróis, sempre gostei muito de mangá, né? O meu retorno à literatura, eu li ali quando criança, Turma da Mônica, depois eu retornei à literatura com mangás, depois eu retornei à literatura de novo, já mais adulto, com a Turma da Mônica de novo, com o gráfico MSP. Então, sempre tive embebido a quadrinhos, a nerdice, e aí a vontade de ter a minha própria obra, uma vez que eu estava dentro da literatura, falou mais alto. Na minha cabeça, ter um super-herói negro com representatividade sempre foi algo que eu queria fazer, né? Estava em mim. E aí vem a ideia dos Estados Unidos da África. Mas minha origem mesmo na literatura vem da poesia. No meu caso, eu consumo quadrinhos desde pequeno. Meu pai me deu quadrinhos. Antes de eu ler quadrinhos, eu já rabiscava. E aí eu tentei fazer várias coisas na vida. Tentei fazer faculdade de informática. Minha família queria que eu fosse advogado. Mas a veia artística sempre estava gritando. Eu nunca estava satisfeito. Então, eu larguei tudo e comecei a me dedicar só a aprimorar meu traço, a aprender as outras etapas do processo de criação de um quadrinho, diagramação, edição, montar página e tudo. E aí fui montando, comecei a fazer uma faculdade de artes visuais. Nessa faculdade eu comecei a dar oficinas de quadrinho, foi quando eu comecei a me sentir um profissional da área. E nesse interim entre a faculdade e os dias de hoje, eu e o Sean, a gente já se conhece há muito tempo, a gente acabou se encontrando, resenhando. Ele encomendou algumas artes minhas, e aí um dia ele, você não quer desenhar meu quadrinho e tal, fazer umas páginas para meu livro? E aí a gente começou o processo e pronto, hoje a gente está aqui com os Estados Unidos da África. Agora falando sobre essa HQ, que, querendo ou não, é um dos assuntos principais da nossa conversa, a gente achou que ela tem uma premissa bem ousada, digamos assim, porque traz um herói que já faz parte desse imaginário da cultura pop, da cultura nerd, que é o Super-Homem, mas só que com uma roupagem completamente diferente da criada pela DC Comics.
E a gente queria saber como foi que surgiu a ideia para essa narrativa. Essa ideia surge em 2020. Eu terminei um relacionamento e aí eu fiquei voltado totalmente a trabalho. E na minha cabeça já tinha a ideia do Rei Banto e dos Estados Unidos da África. A questão é que eu precisava escrever para desaguar algumas coisas. Eu escrevi um livro em um mês, que foi os Estados Unidos da África, que reunia toda a história do Rei Banto, né, uma história não cronológica, mas que tinha como a linha do tempo principal a mudança da sede da ONU dos Estados Unidos para agora o estado da Costa do Marfim, já que o continente todo vira um país, assim. Eu escrevi esse livro, só que quando eu terminei de escrever, eu percebi assim, cara, eu não fiz um livro, eu fiz um quadrinho, porque ele é muito imagético, e ele perderia muito se ficasse só entre aspas, gigantescas, como prosa. Então eu escrevi o livro, terminei, corrigi, ainda tentei colocar ele numa editora, assim, uma editora daqui, Caramurei, que depois publicou um outro livro meu, mas ele era uma história em quadrinho, não tinha jeito. E aí, mais para frente, eu tive as condições de chamar Daniel para o projeto, que viria só para escrever algumas páginas, sim. Eu acho que era 7 páginas, 5, 7 Eram páginas. 10 páginas. 10 páginas. E a capa? Era um valor X que ele ia fazer 10 páginas. Assim. E aí, de repente, ele estava sugerindo tal coisa, tal coisa, tal coisa, e a gente faz isso e faz aquilo. E Daniel é meio megalomaníaco, então ele gosta de pensar, tipo, não, é porque a gente não contrata o Olodum para abrir, não sei o quê. E eu fico, não. Me arrepiei todo. E aí ele via com muita ideia boa, e quando eu percebi, ele era autor também, sabe? Ele não era mais uma pessoa que estava prestando serviço. Ele também era um autor dos Estados Unidos da África. E tudo cresceu de proporção, né? De 10 páginas, aí eu comecei a sugerir 20, porque algumas sequências de narrativa, quando eu começava a esboçar, isso aqui não dá para ficar em uma página. Isso aqui dá para fazer uma sequência maior, a imagem está bem detalhada, o texto de chão é muito bem detalhado. Então, acabou crescendo, aí foi para 20, foi para 25, foi para 50, e aí, velho, porque a gente não divide metade texto, metade quadrinho, e eu entro também, pronto. A gente está aqui nesse processo. É isso, essa ideia foi dele, de que a gente não transformasse o livro todo em quadrinho, que a gente continuasse em páginas em prosa e a gente fizesse uma história mista, onde algumas páginas são de quadro, balões, como a gente já conhece, e outras sejam inteiramente em prosa, assim. E acho que indiretamente a gente está bebendo no Alan Moore, né, do Watchmen, que ele faz isso muito bem, né, botar umas páginas em texto, só que as páginas do Alan Moore eles são adendos à história. Você consegue ler o Watchmen todo pulando essas páginas. A gente não. As páginas de texto elas conversam diretamente com as páginas de quadro. E a gente também tem adendos. A gente tem narrativas, narrativas de texto e a gente tem adendos com notícias sobre coisas que estão acontecendo no mundo contemporâneo, mas que também estão acontecendo na revista, porque a revista é um espelho, né? Então, a gente sempre bota essas coisinhas para fazer a crítica social, fazer o debate, iniciar o debate. Eu queria que vocês falaram que, pelo que eu entendi, é uma obra híbrida, né? Tem um pouco de quadrinho e tem um pouco de prosa. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre esse processo de pegar como é, assim, em que momento que vira a chavinha que você olha uma prosa e você decide, isso é quadrinho, aí você já olha um outro texto, não, isso aqui é melhor deixar no texto corrido. Como que é feita essa seleção? Se vocês podem dar algum exemplo, de repente, de algum capítulo que isso aconteceu, um pequeno spoiler. Eu sou meio spoilerfóbico, assim, Daniel sabe disso. Mas esse processo aconteceu e ele foi bem longo. Eu acho essa pergunta maravilhosa, porque ele exemplifica o que foi ali quase uns 6, 7 meses de trabalho, né, Daniel? Da gente sentar com o livro inteiro e aí ler o livro juntos e dizer assim, não, isso daqui vai ser massa, porque isso aqui é imagético, isso daqui é um texto que é muito bom, então continue em texto, isso daqui precisa ter essa parte em imagem, mas ter um balão que traga para uma outra parte que seja texto, sabe? Foi um trabalho bem árduo de entender como transformar um livro em quadrinhos sem ele deixar de ser livro. E é isso. Tanto é que quando acabou, a gente foi comemorar. Porque assim, a gente estava muito tempo sentado e debruçado sobre o livro, dizendo. E nesse processo também que a gente criou o storyboard.
Então, ó, isso daqui vai ser desse jeito, isso daqui vai ser dessa forma, isso vai se conectar com uma página que vai ser só de texto. Agora, eu não lembro o critério exato que a gente usou, né? A gente não teve um critério, assim. O critério foi a leitura e interpretação. A gente debatia, antes de a gente começar a fazer a página final como ela é, de fazer o livro como ele está sendo, a gente pegou o texto inicial, isso aqui pode ser quadrinho, porque daqui até aqui. Isso aqui pode ser texto, mas a gente pode ampliar o texto para caber na página, porque a gente não tinha um formato, um tamanho de página. E a gente foi mudando. E aí, pronto, a gente acabou fazendo, se não me engano, a gente fez de quadrinho, a gente esboçou 104, 105 páginas, que aí, agora, no processo final de desenhar a revista, algumas páginas eu estou mesclando, outras eu estou ampliando, e aí algumas a gente está trazendo de volta para o texto, e algumas de texto a gente está trazendo de volta para a gente está transformando em quadrinho. Então, apesar de a gente ter feito toda essa criação no passado, 2 anos atrás, fazer o storyboard todo, agora que a gente já está na etapa final, a gente está fazendo mais uma nova revisão do que é imagem e do que é texto. E assim, o que é texto é transformado por um novo texto, sabe? Porque também por influência do Alan Moore, eu estava lendo o Relógio do Fim do Mundo, Relógio do Apocalipse, Relógio do Apocalipse, e eu percebi como ele faz inserção de coisas que existem no mundo, de obras que existem no mundo para dentro do quadrinho. É do Geoff Jones. Não, eu ia falar isso, assim, a influência do Alan Moore, porque ele criou o universo Watchmen, e aquela estética é dele, né? Por mais que outras pessoas escrevam... E não é. Ele criou aquele conceito, mas o conceito do relógio é o que o Geoff Jones usa nos quadrinhos dele. Sim, e tal. Mas é isso. Então, a gente pegou essa influência para trazer referências para dentro. Então, os textos, eles passeiam por poesias de pessoas africanas, por letras de música de pessoas africanas, por frases célebres, por hinos nacionais de países da África, que agora são estados, né? Porque o continente virou os Estados Unidos da África. Então tem muita coisa dentro. Então, e matérias, a gente tem clipagem. Sim, clipagem, matéria de jornal. Tem uma matéria... Aí eu posso dar um pequeno spoiler. Né? Vou pegar uma água e vou te dar esse spoiler. Tem um pequeno spoiler que é de uma matéria francesa, uma matéria que não chegou aqui, sobre uns africanos e africanas que foram mantidas em cárcere privado na França, assim. E aí essa matéria foi traduzida porque ela fazia muito sentido com o que a gente ia contar. Então, todas essas referências entraram no texto e isso não existia no livro. A reescrita é maravilhosa. A ideia de perceber a página em quadrinhos pronta me dá uma inspiração gigantesca, assim, de dizer, caramba, Daniel está desenhando o melhor dele, eu preciso dar o meu melhor aqui na criação dos textos também. Tô dando o meu melhor, assim, não tô dando o meu melhor. O melhor vai ser o próximo, que a gente vai fazer o volume 2. Segue. segue. Aproveitando que a gente está falando dessa questão imagética, né, que durante uma primeira leitura percebeu que algumas coisas tinham muito uma questão imagética e acabou virando quadrinhos, eu queria saber de onde foi que veio as referências para a criação do visual do super-herói e também do cenário e das outras coisas. De onde veio essas referências? Como foi que surgiu? Pronto. Então, primeiro ele é uma reformulação do Superman. Então, peguei quadrinhos clássicos para pegar um pouco do visual, beber um pouco do visual do passado, mas a gente está tentando fugir da estética americana. Então, comecei a pesquisar vestes africanas, moda africana, cultura, e aí peguei um pouco da gente, Noite da Beleza Negra, pegar aquelas vestes, pegar as roupas que as pessoas usam na Noite da Beleza Negra, ensaio do Olodum, comecei a pegar essas estampas africanas, fazer alguns testes, criar alguns croquis, até que a gente chegou no visual atual. E o cenário, pesquisei um pouco de arquitetura africana. Essa parte foi bem complicado, porque são quantos países? Muitos. São muitos países. Então, peguei o máximo que eu pude para pesquisar,
olhar as referências. Tem similaridades, assim como no Brasil. A gente se veste de um jeito aqui, no Sul a gente se veste de outro e tal. Então, eu tentei criar uma moda base, mas com variações para cada clima local dos Estados Unidos da África. Nesse primeiro volume, que é um volume de origem, então a gente não consegue ter esse vislumbre, porque é uma história de origem, a gente vai e volta no passado, até o quadrinho culmina na mudança da sede da ONU para lá, para o estado da Costa do Marfim. E aí, no segundo volume, a gente vai ter uma visualização melhor de como são os estados dos Estados Unidos da África, e aí a gente vai visualizar mais sobre moda, religião, sobre a religião de cada localidade mostrada e tal, cultura local, música, essas coisas. Massa. Você falando, eu só fui lembrando, obviamente, de Pantera Negra e dos figurinos belíssimos da Ruth Carter. É uma referência. Também. Não tem como fugir. Acho que qualquer coisa da cultura pop que seja para exaltar a africanidade que existe em nós, hoje vai beber um pouco de Pantera Negra. A gente não tem nenhuma vontade de fugir disso. Pelo contrário, é a celebração mesmo. Mas a gente tem um pé na atualidade. Por exemplo, o quadrinho começa com a Copa do Mundo de 2022, numa partida entre os Estados Unidos da África e Portugal. Imagine a potência esportiva que seria um país que fosse a unificação do continente africano, sabe? Então, a gente bebe muito no Pantera Negra, mas entendendo que o Pantera Negra é uma fantasia, né? O Wakanda é uma fantasia, no melhor dos sentidos. A gente quer ter assim, um lado real até para criticar essa contemporaneidade, né? Muito mais do que o Pantera Negra. Gostei muito já, que já começa com um pezinho no futebol e ainda trazendo essa coisa da decolonialidade e do movimento do panafricanismo. Achei muito interessante. Eu queria saber, inclusive, por que vocês escolheram repensar o Super-Homem, assim, por que não, de repente, o Capitão América ou até mesmo o Batman? Então, assim, Daniel, não dê spoiler, só preciso dizer isso inicialmente. O Superman, porque a cultura pop já fez isso de outras formas, né? É o Red Sun, que é repensar se o Superman tivesse caído na União Soviética. É o Brightburn, que se o Superman fosse mal. O próprio Watchmen, ele brinca com isso se o Superman fosse de verdade, né? O The Boys, e se o Superman fosse uma arma do capitalismo. Então, esse se o Superman já é meio que um clichê da cultura pop. A questão é que os clichês, eles estão fincados nos brancos. Hoje em dia, quando a gente diz que uma história é clichê, significa que os brancos usaram tanto que a gente cansou. E aí, quando algum negro vai fazer, alguém diz, mas isso é clichê. Então, calma, peraí, eu ainda tenho o direito de usar todos esses clichês que existem porque eu ainda não usei. Então, a gente pegou o clichê do e se o Superman caísse no continente africano, criando aí a figura do Rei Banto. Sobre essa questão do clichê, na verdade, de reformulação de super-herói, no outro dia me perguntaram, mas você está fazendo um quadrinho de super-herói? Aí eu parei para repensar, assim, e basicamente a gente não está fazendo um quadrinho. Tem um super-herói, mas eu gosto de dizer hoje que não é um quadrinho de super-herói, é um quadrinho político. A gente mostra como o mundo reagiria social e politicamente com a presença de um super-homem, de um super-humano, e ele sendo africano. Então, a gente tem momentos com os poderes, ele vai enfrentar vilões. Não, a gente não tem super vilões nesse primeiro volume. Até por entender que o grande vilão disso tudo é o sistema, sabe? Tem uma frase que a gente usa bastante, é que o Rei Banto percebeu que não dá para matar a fome com raios saindo dos olhos. Então, ele, como uma figura preta política, né, ele precisa agir de tal forma que ele enfrente o sistema. E não dá para pegar o sistema e dar um soco. Então, como que ele vai fazer isso? Ele faz criando uma potência. Assim. Eu gosto muito dessa visão de Daniel. Assim, é um quadrinho que tem um super-herói. Não é um quadrinho de super-herói.
menos no segundo volume, que mentira, eu tô brincando. Ou não? E já que a gente está falando do assunto, na sinopse está falando que os Estados Unidos da América acaba virando os Estados Unidos da África. A gente queria que vocês comentassem um pouco sobre esse processo e por que os Estados Unidos e não o Brasil, por exemplo. Não, na verdade, os Estados Unidos da América continua sendo os Estados Unidos da América. O continente africano que é unificado e aí vira um país só, que é os Estados Unidos da África. Eu acho que o que a gente afirma ali é que, de alguma forma, o mundo nunca comporta duas potências, né? Então, quando os Estados Unidos da África vira esse país gigantesco, e com a mesma sigla dos Estados Unidos da América, ele já cria por si só uma rivalidade. Assim. Então, os Estados Unidos da América acaba sendo esse país rival dos Estados Unidos da África, mas ele não tem nenhum tipo de movimentação. Ele continua sendo lá o USA, né? O USA, United States of America. E agora United States of Africa. Por que vocês decidiram manter tipo, esse nome pro continente africano inteiro? Assim, por que Estados Unidos da África e por que não reimaginar ou buscar, de repente, na história algum outro nome? Não sei. Por que vocês queriam que ficasse essa concorrência? Aí eu devolvo até essa pergunta. Vou fazer uma suposição. Se Bahia, Sergipe e Minas se juntarem, eles são Estados Unidos. A gente pegou esse termo, Estados Unidos, e acha que esse termo é um país, sabe? Então, os Estados Unidos da América, ele responde como se ele fosse os Estados Unidos, e ninguém mais pudesse ser, sabe? Mas qualquer Estados Unidos são Estados Unidos. Então, uma vez que se unifica toda a África e transforma os países em estados, e agora eles são Estados Unidos, eles são tão unidos quanto os Estados Unidos da América. Aí, isso é o que existe dentro do livro, sim. Mas, assim, pensando, eu sou publicitário, me formei em comunicação social com ênfase em publicidade. Pensando de forma publicitária, se eu chamo de Reino Achante, ia vender muito menos do que Estados Unidos da África, sabe? Eu gosto do Marchand, de toda a criação publicitária que existe por trás disso, de chamariz. Com certeza. Porque chama atenção. E, particularmente, eu acredito, o personagem não falou com a gente ainda isso, mas eu acho que ele poderia dizer que ele criou para bater de frente mesmo. Mas eu acho que ele não chegou para encontrar a gente para dizer ainda. Sabe? Dizem as mais línguas. E são países diferentes, apesar de tudo, não só pelo clima, pelas pessoas. A construção social e política dos Estados Unidos da África é totalmente diferente da construção dos Estados Unidos. Não é um país belicista. Não, nem um pouco. Não é um país com capitalismo elevado ao extremo e tal. Não tem essa... qual é a palavra para degradação ambiental? A gente pode dizer que tem sustentabilidade. Tem sustentabilidade. Rapaz, é muita gente. Muito obrigado. E basicamente é isso. Isso dos Estados Unidos é bem interessante porque, tipo, quando fala Estados Unidos, eu penso automaticamente no país Estados Unidos da América. Tanto é que quando eu descobri que o México se chama Estados Unidos Mexicanos, eu fiquei, como assim? Existe outro? É uma coisa que eu não tinha percebido antes, bem interessante mesmo. E se o Brasil e o México se juntar, a gente vai ser Estados Unidos da América do Sul? Não, porque o México não é América do Sul, né? Ainda bem que eu não falei Espanha. Não, se fosse a Espanha, já ia ser latinos, Estados Latinos Unidos. Muito melhor, muito melhor. E a gente está falando, né, constantemente dessa HQ, e a gente viu que
vocês tinham o objetivo de angariar R$ 24.860 e conseguiram passar 8% da meta. Então, conseguiram juntar R$ 27.000 por meio do Catarse. E a gente queria saber quais foram os desafios durante esse processo da campanha no Catarse. Para mim, o que mais pega é a ansiedade. Ansiedade quando bate, toda hora você fica dando F5 ali, ó. Eita, aumentou quantos por cento? Quem apoiou? E até você chegar no 95, você tá tenso. Quando você chega no 95, você já começa... Falta pouquinho e tal. Mas foi bem tenso. Até porque é o nosso primeiro trabalho. Nosso primeiro trabalho solo, junto com esse mote. Então, a ansiedade bateu forte, mas deu para a gente conciliar, né? Tem muito desafio. Primeiro é que você pensa na ideia de que não há plano B, né? Quando você faz um catarse, você não está esperando que não atinja a meta. Você só quer trabalhar com aquela possibilidade. E são meses desafiadores, são meses que você só pensa naquilo. Então você dorme pensando, cara, como é que eu vou fazer para que amanhã eu tenha mais apoio do que eu tive hoje? Quando tem um período, que é o período do meio, que fica arrastado, você consegue 1, 2% por dia. Então é assim, para a saúde mental é punk. Mas quando consegue também, né? É uma explosão de alegria, sabe? A gente se reunia sempre para fazer estratégia sempre e fazer vídeo e aumenta a recompensa. Mas assim, quando a gente bateu 100%, eu acho que foi uma das grandes emoções que eu tive na minha carreira de literatura. Eu percebi que as pessoas apoiaram. E aí tem uma observação que é muito bacana, né? Como as pessoas são boas. Depois a gente descobriu que nossos amigos tinham um plano de contingência, assim. Então, todos eles não, mas alguns deles e muitos deles, isso sem eles se comunicarem também, tinham reservado dinheiro para caso a gente não conseguisse bater a meta, sabe? E cobrirem a diferença. Se faltasse 20%, 30%, eles iam cobrir a diferença. Mas a gente não sabia. A gente não sabia disso e eles não sabiam que um tinha esse plano com o outro, sabe? Tipo, e, quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz. As pessoas acreditam no nosso trabalho, sabe? Elas acham que os Estados Unidos da África, o Rei Banto, é relevante para esse mundo. Então, teve muita lição positiva que a gente tirou desse período do Catarse. E a gente deu sorte, não, mas uma coisa positiva é que, como a gente é uma dupla, um dá suporte ao outro, nosso círculo social, o meu círculo social é grande, o dele também. Então, um círculo social vai dando suporte aos dois e tal, vai cobrindo. E aí tinha dias que eu acordava ansioso, eu, porra, Chum, tô ansioso, não consegui fazer nada. Ele, não, de boa. Quando chegou na reta final, teve um dia que eu tava assim, velho, eu tô bem essa semana, eu tô bem, Chum tá bem, então a gente vai terminar os 10% de boa, falta 10 dias, a gente vai acabar de boa. Passa 10 minutos, Chum manda mensagem, velho, tô com uma crise de ansiedade aqui, vou ficar off esses 2 dias aí, não sei o que. Porra, a gente não tem um minuto de sossego? É isso mesmo. E agora, uma coisa positiva e que eu vi em poucas campanhas de Catarse é que a gente usou a nossa já para se promover. Então, eu acho que é um pouco aí de comunicação, de publicidade. A gente já chegou em alguns lugares só com a campanha do Catarse. 2 listas de site paulistas colocaram a gente como quadrinhos de representatividade. A campanha não tinha nem terminado, sabe? A gente nem tinha certeza de que esse quadrinho iria existir. E a gente já estava em listas de quadrinhos de representatividade. A gente conheceu, de forma virtual, né, alguns artistas aqui da Bahia que a gente admirava, e esse quadrinho chegou, esse Catarse chegou nessas pessoas, e eles devolveram essa admiração, sabe? Um deles é o vocalista do Baiana System, o Russo Passapulso. Cara, esse cara adora, ele adorou a ideia do quadrinho, porque na época o quadrinho não estava pronto, a gente ainda está em produção e tal. Então, a campanha também foi muito positiva para que a gente já conseguisse ocupar alguns espaços. Eu lembro que quando a gente foi fazer um programa de rádio, e aí o radialista me chamou de quadrinista. E eu fiquei assim, tipo, quadrinista? Eu falei, não é realmente, velho. Eu sou quadrinista agora. Eu tô fazendo um quadrinho. Onde os Estados Unidos da África levou e a gente estava em campanha ainda. Então, foi um período de, assim, estresse psicológico muito grande, mas foi muito válido.
As recompensas estão sendo... Posso dar um spoilerzinho de emoção? De emoção. De emoção, vai lá. Hoje, eu não sei se vocês viram as recompensas. Uma das recompensas é a canga bandeira dos Estados Unidos da África. Hoje, a fábrica mandou a foto para a gente. E aí eu mandei para ele. Aí, pá, tô aqui na minha, me emocionei quando eu vi, porque, pô, é um sonho que tá se tomando forma. Pá. Primeiro foi o Bolton, depois foi a canga. Quando eu vi a canga, eu falei, velho. E aí ele me manda mensagem, todo emocionado. Porra, velho, tocou aqui. Me emocionou mesmo. Não sei o quê. Eu falei, posta isso aí, rapaz, filma aí essas lágrimas. Tal. Qual o bottom que ele falou? Vou botar aqui perto da câmera. Que é o bottom da bandeira dos Estados Unidos da África. Bonito, né? Lindíssimo. Muito fofo. E quem não assinou, perdeu, viu? Porque, olha, recompensas de milhões aí. Corre o risco, corre a boca miúda que a gente vai vender canga. Opa! Essas aventuras. Mas eu ainda queria saber um pouquinho sobre a narrativa. Vocês comentaram por alto alguns elementos do panafricanismo que estão presentes nela, né? A própria questão de serem Estados Unidos da África e de ter essa mudança da ONU para um dos países africanos. E eu queria saber que outras influências aparecem dentro dessa HQ/livro aí do movimento do panafricanista. Eu acho que a grande referência que tem é do Marvin Garvey. Marvin Garvey. Se eu estiver pronunciando o nome dele incorreto, eu peço desculpa. O Marvin ele começou o movimento dos Estados Unidos da África. E existe um poema que fala sobre o que ele pensava do que seria os Estados Unidos da África. No final das contas, esse poema é o prefácio traduzido, né, porque não existe tradução desse poema, e ele está todo no quadrinho, sobre essa ideia da África enquanto força, enquanto potência, dos irmãos africanos de mãos dadas, entendendo que a gente consegue, com a união, e aí Estados Unidos, com a união a gente vai conseguir chegar mais longe. Eu acho que a grande referência é esse poema do Marvin Garvey. Assim. Mas, como eu falei, tem diversos outros elementos de poesia, de música. Imagem também. De imagem pra caramba, né? Como é uma coisa comum lá, então tem um certo destaque, mas eles são como easter eggs e tal. O globo, o mapa mundi dos Estados Unidos da África, ele é de cabeça para baixo. Porque quem foi que definiu o norte e sul? Então, o mapa é invertido, a África está em cima e tal. A África está em cima. A África está em cima, assim. Exatamente. Se vocês perceberem, a gente usa muito o termo nortear, né? Quando a gente quer falar sobre algo que demanda sabedoria, né? Então eu vou nortear algo, significa que eu vou falar de forma mais sábia ou eu vou explicar sobre algo. Por causa disso, a ideia de que no norte que existe sabedoria, e não no sul. E se a gente for entender, o Mapa Mundi coloca a América do Sul, a África, como esses lugares mais sulistas onde não existe sabedoria, só existe no norte. Por isso que a gente está norteando. E aí tem essa inversão, né? O Mapa Mundi vai entender que a África, os Estados Unidos da África, está em cima, que é o lugar onde se tem sabedoria. Então, o tempo todo, o panafricanismo está conversando com a gente através dos Estados Unidos da África. E, para finalizar, antes da gente ir para o ping-pong, eu queria saber quais são os planos futuros agora que a campanha já encerrou, né? Todo mundo vai receber em breve a obra com as recompensas, tudo bonitinho. O Daniel falou aí de um volume 2. Quem não conseguiu assinar a campanha, tem como adquirir esse volume de alguma outra forma? Queremos saber. Então, uma coisa que a gente está debatendo, mas a gente deve fazer... Rapidinho, eu tô com muito medo do Daniel dar um spoiler. Não vou dar spoiler. E a gente fica obrigado, diante do spoiler dele, a ter que fazer o que ele falou. Assim. Não. Isso não vai acontecer. A gente está debatendo. Tá bom, tá. A gente está debatendo sobre abrir uma pré-venda. Sim, isso muito provavelmente vai acontecer. Abrir uma pré-venda de alguma quantidade de livros e tal, antes do lançamento. A gente tem
não posso dizer agora, mas a gente tem 2 datas que a gente está tentando escolher para o lançamento. E aí, assim... Eu acho que uma delas é certa, que é o 12 de agosto, né? Pode falar? Eu acho que já falou, pode. Então pronto. Se falou, se bem que não saiu nada, né? Não, você então tá falando... não é 12 de agosto, não. Não existe 12 de agosto. Então, pronto. Esse mês aí Vou achar que a gente já tem um furo aqui. É o mais certo. E, assim, a gente está organizando para quando chegar no lançamento, a gente tem um site, lojinha, com os produtos. Quadrinho, bottom, canga, não sei se camisa da seleção dos Estados Unidos da África, talvez, ecobag e tal, action figure, mentira, essa parte aí é tudo, eu tô inventando. E é lucubração de Mas Daniel, eu não te falei que eu conversei sobre... Mentira. E aí a gente tem esses planos aí. E dentro dessas conversas, além do lançamento, a gente conversou muito sobre o que é que a gente faz depois e tal. Qual vai ser o nosso próximo trabalho? Porque é muito bom trabalhar com o Sean. A gente tem uma dinâmica de um falar uma coisa, o outro completar e tal. E, ele descreve uma cena, não sei o quê. Hoje aconteceu isso. Ele falou, velho, essa cena aqui podia ser o cara caindo, não sei o quê. Aí eu, pega essa revista aí. Ele pegou a revista, aí essa página, ele, isso aqui que eu tava pensando. Pronto. Então a gente trabalha desse jeito. E a gente tem conversado sobre outros volumes, sobre alguns spin-offs, que a gente pensa em mostrar algumas coisas específicas que não necessariamente são sobre o Rei Banto, mas são sobre elementos dos Estados Unidos da África. Então, são coisas que vão vir mais para frente e bem provável que um volume 2, contendo... Aí que talvez um Batman. Ele estava bem, aí talvez a gente já falou isso em outros lugares. Então, a gente tem debatido sobre um Batman. Plano presente é a gente terminar o quadrinho, porque ele está em produção. A gente ainda está fazendo ele. Tudo está dentro dos planos, assim, das metas do Catarse. A produção é muito gostosa. Esse processo de refazer, né, de reler, de entender a história através de um outro ponto de vista, tudo isso é muito bacana. Então, a gente está experienciando o momento de trabalhar e fazer isso com o que se ama. Não deixa de ser trabalho, continua sendo trabalho, não é porque a gente ama que deixa de ser trabalho, não. Mas é muito prazeroso, assim, os lugares que a gente está alcançando, as pessoas que a gente está conhecendo. Então, tem muita coisa. Até o final do ano, a gente vai vivenciar muito Estados Unidos da África, vivenciar muito o Rei Banto. Muito bom. E agora que a gente está com essas novidades que vocês comentaram, né? A gente também vai trazer uma novidade aqui para o público do QG, que é um novo momento no QG Entrevista, que é o momento do ping-pong. A gente vai falar, eu e a Eduarda, nós vamos falar uma palavra ou uma expressão, e aí vocês falam a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Então eu vou começar com história em quadrinho. Watchmen. Sandman. Só referência pesada. Super-herói. Pantera Negra. Lanterna Verde. Afrofuturismo. Ale Santos. Aí você tirou... Pô, eu ia falar isso. Então, pode falar também. Escrita. Aprendizado. Pô, eu ia falar um autor, eu ia falar Jorge Amado. Você pode falar, você não pode falar a mesma coisa que eu. Assim, a brincadeira é essa. É a primeira coisa que vem na cabeça, poxa. Não quer me copiar, Eu sempre tive medo dessa brincadeira. África. Mãe. É Pantera Negra. Brasil. Tá precisando melhorar. Nordeste, não sei porque sempre vem Nordeste quando eu penso no Brasil. É porque é o melhor lugar, né, do país. Com certeza. Nenhuma dúvida. Nas 2 últimas eleições, eu tive a certeza de que eu estou no lugar que eu tenho que estar.
terminar essa revista, você pegar que eu vou tatuar o Nordeste aqui. Né? Pronto, já era para ter tatuado. Mas o dinheiro não tem. Negritude. Júnior. Pô, essa foi péssima, velho. Essa porra péssima. Vocês têm como cortar isso? Assim, a gente fazer de novo? Eu vou pedir, Águida, com todo a bênção do coração que você repita, só para a gente... Por favor. Negritude. E lê aí. Eu vou discursar, desculpa. Não vai ser uma palavra só. Mas eu tenho pensado muito sobre como eu sou feliz sendo negro, sabe? Uma vez eu vi uma entrevista de um cara que era cego, e ele falando que se ele voltasse numa outra vida, ele voltaria cego. E se ele tivesse a escolha, ele escolheria voltar cego, assim. E eu achei aquilo demagogo, meio hipócrita. Cara, você tem mais dificuldades sendo cego, assim. Até perceber que numa outra vida eu voltaria negro, sabe? E eu sei das dificuldades que isso me dá e que me deu, mas, pô, os prazeres, assim, olhar o mundo sendo uma pessoa negra é completamente diferente, assim. Então, quando se fala em negritude, não sendo demagogo, hipócrita, não tirando o lado social que esmaga a gente cotidianamente, mas para mim a palavra é prazer. Ouvir isso dá um quentinho no meu coração, porque, né, não é fácil. A próxima é cultura pop. Cultura pop. Cara, vida. Eu sempre fui nerd, paixão, amor. Eu nunca vivi um momento da minha vida que não seja completamente apaixonado por algo da cultura pop. Então, eu nem sei o que é não ser viciado em um anime, em um desenho, em um quadrinho. Eu nem sei o que é isso. Assim. As pequenas felicidades da gente é isso. É chorar jogando Chrono Trigger, sabe? Se impressionar com o Batman e o Coringa debatendo dentro do Asilo Arcano. É sexta ou é quarta que sai Ted Lasso? Toda quarta. Toda quarta. É você acordar com aquela dose de emoção de um personagem que não existe. Apesar de que essa terceira temporada tá ruim demais. Pô, mas esse último episódio eu chorei. Velho. Pô, eu não consegui, velho. Eu não consegui passar do penúltimo episódio ainda. Eu percebi que você usa a minha cena. É verdade. A próxima palavra é poesia. Sean. Não, porque, modéstia à parte, eu já vi vários poetas, vários e várias poetas declamando e tal. Sean, ele declama como se ele fosse um MC. Ele toma conta do palco. Ele não declama lendo a poesia aqui assim, fazendo gesto com a mão. Ele declama olhando em seu olho, porque ele já gravou a poesia dele. Então, quando ele declama, ele está olhando para você, ele está olhando para a plateia, então ele tá trazendo você para aquilo, ele está fazendo você parte daquilo. Pô, é lindo, é lindo. Pô, eu vou me isentar de palavra e só vou agradecer. Assim. Obrigado. É isso. 719863110 é meu Pix. Pode fazer aí. Poesia é vida também. Poesia agradecer. A palavra eu acho que é obrigado mesmo por tantos lugares e tudo que a poesia fez por mim e está fazendo. Que lindo. Inclusive, eu vi ele declamando um poema para Lorena esses dias no Instagram. Foi a coisa mais linda que eu vi. Assim. Foi muito lindo, sério. Tem que ver ao vivo. Ao vivo ele dá mortal, faz performance no palco, mentira. A última palavra é ilustração. No meu caso é vida. Cesarte. Eu respiro isso, acordo pensando nisso, durmo pensando nisso. Tudo que eu faço é em volta da ilustração, dos pontos básicos. O quadrinho que eu li dele, que ainda vai sair, 2017? Em 2017, eu lembro que quando ele me mandou, eu falei assim, velho, eu quero gostar mais desses personagens, então, por favor, faça mais páginas, sabe? Tipo, eu não admito eu gostar só essa quantidade, eu preciso gostar mais, eu quero mais, que é lindo, 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 sim. Então E aí virou mais 3 volumes. Não é à toa que a gente está junto, sabe? De como a gente respeita e admira um trabalho do outro. E a gente conseguiu, nessa amálgama, criar um personagem bacana, um cenário bacana, um mundo bacana. E a gente está muito ansioso para que todo mundo veja essa nossa criação.
Essa não estava no roteiro, mas só que foi algo que surgiu na minha mente durante a conversa e agora com a resposta da última palavra. A próxima palavra e última é amizade. Ela quer que a gente se abraça assim, boa, velho, obrigado. Não vai ser palavra, vai ser esse gesto. Palavra, é gesto. Esse gesto aqui, esse gesto de amor e carinho. Assim. Eu acho, assim, não é querendo encher a bola de vocês, mas a gente começou essa temporada nova lá em cima, viu? Porque essa tá sendo das entrevistas mais legais que a gente fez até agora. Todas foram muito legais, mas com vocês, então com a gente energia. Violão, toca uma música agora. Não. Toca uma musiquinha? Não, toca música não. Então senão ela vai parar e ela não vai gostar mais. Por fim, nas outras entrevistas, a gente sempre pediu que a galera desse um recado, uma motivação mesmo, para quem é jovem, negro e talentoso e tá aí no corre como a gente, sabe? Uma palavra de incentivo. Cara, continua, sabe? Ninguém falou pra gente que ia ser fácil, porque não é. Mas, assim, o Marcelo de Salete tem uma frase muito bacana, né? Que depois de você ser um negro, 10 anos fazendo um trabalho considerável, as pessoas não têm o direito mais de te ignorar. Ele fala alguma coisa desse tipo, assim. E eu acho que é por aí. A gente acreditar no próprio trabalho, estudar muito é importante, sabe? Se aprimorar todo dia. Você quer ser escritor? Cara, escreva todo dia. Acorde, escreva, desenhe. Você quer ser dançarino, dançarina, dance todo dia. Você quer ser ilustrador, ilustre, desenho todo dia. Eu acho que é o processo, é a gente entender. A gente só vai ter uma profissão se a gente se profissionalizar. Então, corre atrás não, corre atrás, chega o último. Corre na frente, vai lá, se dedica, faz pontes, estejam com pessoas que jogam o seu trabalho para cima, sabe? Joga o trabalho de outras pessoas para cima também. As coisas vão acontecer. E, assim, quem está falando isso é um cara que publicou o primeiro livro sem fazer ideia do que estava fazendo. O Daniel estava lá na publicação do meu primeiro livro. Ele me viu todo nervoso, assim, tentando tocar, cantar, tal, não sei o que, ser meio one hit man, assim, sendo que não precisava ser nada disso, porque poesia era só poesia e ela se basta, e isso é ótimo. Não fazia ideia do que eu estava fazendo, e 10 anos depois, agora, eu consigo perceber todo um mercado, eu percebo que eu sou relevante para o mercado, sem ter nenhuma tradição familiar com artistas e tal, porque eu acreditei no meu trabalho e fiz, assim. Faça pontes, conecte, peça ajuda, as pessoas estão dispostas a te ajudar. Cara, você quer publicar um livro? Então, ó, tá vendo aí embaixo, Anderson Show, Daniel Cesarte? Você pode fazer qualquer pergunta para nós dois, porque a gente está aqui para ajudar vocês. Faça, sabe? Quanto mais negros, mais negras fazendo, a gente está transformando esse mundo melhor. E quem sabe a gente não transforma o Brasil numa gigantesca Estados Unidos da África com também. Certeza, né? Com certeza. E arrisquem, porque a gente não tem como ocupar os espaços se a gente não está arriscando, a gente não está dando as caras e tal. A gente só pode ocupar espaços se as pessoas virem a gente. A gente tem que aparecer, tem que mostrar nossa arte, mostrar nosso trabalho. Você falou isso do seu lançamento, você ficou nervosão naquele dia para tocar e tal. E aí, recente, a gente participou de uma palestra? Não, era um evento chamado Virada Nerd. Foi no Virada Nerd. A gente falou sobre o quadrinho. E aí, a gente toca, né? Vamos tocar uma música. E a gente fez uma versão de Leãozinho para tocar lá, com o mote da campanha do Catarse. A gente estava tão desesperado em não bater na campanha que a gente fez até um jingle, que era essa paródia de Leãozinho pedindo apoios para o Catarse. E eu não sabia que Sean tinha ficado nervoso no lançamento do primeiro livro dele. E eu falei, não, bota tocar. A gente fez a letra, a gente pegou a música, tirou, fez a letra, tudo. Chegou lá, jogou no teleprompter, jogou no telão. As pessoas cantaram com a gente. Pô, Sean interpretou a parada, ficou lindo e tal. A gente saiu de lá, eu sou meio megalomaníaco, eu saí de lá, fui para outro lugar, ele foi para outro, ele, porra, velho, obrigado. Aí ele me contou que ele tinha ficado nervoso no primeiro dia, mas nesse dia da gente, as coisas tinham funcionado. Sim. E se a gente não meter a cara, a gente não arriscar, a gente não vai saber. Não vai saber mesmo. Não dá para ter vergonha nas artes e na escrita. E realize seus sonhos. É importante. Sonhe.
E assim, sonhe alto, você é do tamanho do seu sonho, sabe? E pronto. E vá atrás que vai funcionar. Com Com golpe de celular dedicação, me tudo liga mais. falar isso, né? Pô. Obrigado, meninas. Eduarda, Águida, obrigado demais pelo espaço, o Quilombo Nerd. Para mim já chamou a atenção, o Quilombo Geek, desculpa, já chamou a atenção o nome, porque eu acho que o processo de aquilombamento é importantíssimo se a gente está pensando numa sociedade mais diversa, numa sociedade mais igualitária, numa sociedade mais justa. Então a gente tem que aquilombar mesmo. Obrigado demais pelo espaço de vocês. A gente que agradece a confiança de ter procurado a gente e a conversa, que foi muito boa. Espero que vocês que estejam assistindo tenham gostado. Fiquem aí atentos às novidades dos Estados Unidos da África, porque vem coisa boa por aí, entendeu? E sigam eles nas redes sociais. Acredito que aqui na tela são os arrobas de vocês. Se não forem, eu coloco na edição. Sigam ele nas redes sociais para acompanhar o trabalho daquela força. E já sabe, cultura pop sob outro olhar é só aqui, no Quilombo Geek.